Não espere mais. Atenda ao chamado de Deus hoje. Quantas vezes você já sentiu aquele aperto no peito, aquela inquietação silenciosa que parece gritar algo que você não consegue entender? Talvez você esteja esperando por um sinal claro, uma voz audível ou um momento perfeito para dar um passo de fé. Mas e se eu te dissesse que o chamado de Deus já está ecoando na sua vida e o silêncio que você sente pode ser justamente a voz dele? Muitos acreditam que Deus só chama grandes líderes ou pessoas extremamente espirituais, mas a verdade é outra. Deus escolhe o comum para realizar o extraordinário. E talvez seja você o escolhido neste momento. Neste vídeo, você vai descobrir como as dificuldades que enfrenta hoje podem não ser obstáculos, mas instrumentos para sua transformação espiritual. Vai entender por que o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. E mais importante, vai aprender a reconhecer quando Deus está te chamando. E por quê? Se você sente que a sua fé está estagnada, se pergunta onde Deus está ou qual o propósito da sua vida, essa mensagem é para você. E olha, não espere mais. Hoje pode ser o início da sua maior transformação. Então já se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e compartilha essa mensagem com alguém que precisa ouvir isso. Não deixe o chamado de Deus passar despercebido na sua vida. O silêncio de Deus é muitas vezes a preparação da tua alma para algo maior. Comenta essa frase aqui embaixo para selar o seu compromisso com o agir de Deus na sua vida. Escrevê-la é mais do que uma simples ação. É declarar publicamente que você está pronto para ouvir e obedecer. Chamado divino e sensibilidade espiritual. Muitas vezes, esperamos que Deus fale conosco de maneira clara, quase como se fosse uma voz audível rompendo o céu. Mas a realidade é bem diferente. O chamado de Deus quase nunca chega nos momentos tranquilos, quando tudo parece estar sob controle. Na verdade, Deus costuma nos chamar justamente quando tudo está fora do lugar. É quando estamos no meio das dificuldades, sentindo o peso da vida, que Ele começa a trabalhar silenciosamente em nosso interior. Não encare suas lutas como castigos. Talvez elas sejam o chamado de Deus, uma convocação para a sua transformação espiritual. Sabe aquele desconforto interno, aquela sensação de inquietação, como se algo estivesse fora do lugar? Pois é, isso pode ser a voz de Deus tentando atrair sua atenção. Não espere que o chamado divino se manifeste de forma espetacular. Muitas vezes, Ele sussurra ao nosso coração em meio à dor, ao silêncio e até mesmo à confusão. O segredo está em desenvolver uma sensibilidade espiritual para reconhecer esses sinais sutis. Quer um exemplo prático? Sabe aquele momento em que você sente vontade de orar sem motivo aparente? Ou quando um versículo da Bíblia parece saltar aos seus olhos como se fosse escrito exclusivamente para você? Não ignore isso. É Deus falando. É o início de uma comunhão com Deus mais profunda. E aqui está o ponto principal. Deus não chama quem está perfeitamente preparado. Ele chama aqueles dispostos a ouvir, mesmo que em meio à incerteza. Muitos deixam de agir com fé porque esperam um grande sinal ou um momento mais conveniente. Só que Deus não escolhe momentos convenientes. Ele chama quando sabe que sua alma precisa ser moldada. Por isso, ao sentir desconforto, questione-se: será que isso não é a voz de Deus te convocando para um novo tempo? O chamado divino não é um convite para permanecer onde está, mas uma convocação para caminhar em direção à transformação espiritual. Comunicação com Deus através do silêncio. Muita gente imagina que a comunicação com Deus acontece em momentos espetaculares, em grandes manifestações. Mas a verdade é que Deus costuma falar mais no silêncio do que no barulho. É no silêncio que o coração humano consegue escutar aquilo que o mundo tenta abafar. E talvez você já tenha experimentado isso. Aquele momento em que tudo parece calado, mas dentro de você algo pulsa, quase como um sussurro divino.
Esse é o momento em que Deus fala. Só que há um problema. Hoje vivemos correndo, sempre ocupados com 1000 tarefas e preocupações. Quando foi a última vez que você desacelerou de verdade? Quando parou para ouvir e não apenas para pedir? Se queremos ouvir a voz de Deus, precisamos criar esses momentos de pausa. Não espere que Deus grite para ser ouvido. Ele prefere conversar no silêncio da tua alma. Uma prática fundamental para essa comunicação é a leitura diária da Bíblia. Não como uma obrigação religiosa, mas como uma conversa íntima. A Bíblia é mais do que um livro. É uma carta pessoal de Deus para você. Escolha um horário fixo. Pode ser de manhã cedo, antes que o mundo comece a exigir sua atenção, ou à noite, quando tudo silencia. Leia devagar, refletindo em cada versículo, e pergunte: Senhor, o que quer me dizer hoje? É nesse hábito simples que você vai fortalecer sua comunhão com Deus. Crie um ambiente propício. Desligue o celular. Sente-se em um lugar tranquilo e permita que o silêncio se torne um espaço onde Deus possa falar. Muitas vezes não será uma resposta imediata, mas um processo diário de aprendizado e crescimento espiritual. Deus fala, mas você está disposto a ouvir? A singularidade do chamado de Deus. Existe um erro comum que muitos cometem: pensar que Deus só chama os perfeitos. Como se o céu estivesse aguardando que você organize sua vida inteira, corrija seus erros e se torne alguém digno antes que o chamado divino chegue. A verdade é completamente oposta. Deus não chama os capacitados, Ele capacita os chamados. Ele não está procurando sua perfeição, apenas sua disposição. Você não precisa ser um especialista em oração, um estudioso da Bíblia ou alguém de fé inabalável. O que Deus busca é um coração que diga: eis-me aqui, envia-me a mim. Lembre-se, a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas comuns escolhidas para tarefas extraordinárias. Pescadores, cobradores de impostos, pastores de ovelhas, gente simples que decidiu agir com fé. Então, por que você acha que não serve? Quem disse que seu passado ou suas limitações impedem Deus de agir através da sua vida? Outro ponto essencial: o chamado de Deus é pessoal e intransferível. Aquilo que Ele quer fazer em você e através de você, ninguém mais poderá realizar. Por isso, não procrastine, não espere o momento ideal ou se sentir plenamente preparado. O agir precisa ser imediato. Deus trabalha com aqueles que dizem sim, mesmo no meio da confusão, mesmo quando ainda carregam dúvidas e medos. A cada dia que você adia sua resposta, perde oportunidades de transformação espiritual. O chamado de Deus é como uma porta aberta. Quem hesita pode encontrá-la fechada. A sua comunhão com Deus se fortalece no momento da decisão, não da hesitação. O chamado é único. E a pergunta é simples: você está disposto a dizer sim, ouvir com o coração? Quantas vezes você já abriu a Bíblia apenas por hábito, sem realmente se conectar com o que lia? Talvez você nunca tenha pensado nisso, mas cada versículo da Bíblia pode ser lido como se fosse uma carta escrita diretamente a você. Sim, uma mensagem de Deus exclusiva, enviada para o seu momento presente. Mas para perceber isso, é preciso mais do que ler com os olhos. É preciso ouvir com o coração. Ouvir Deus não é tarefa apenas para grandes líderes espirituais. Todos podem aprender a reconhecer sua voz. O problema é que, muitas vezes, associamos o silêncio à ausência. Pensamos que se não ouvirmos respostas imediatas, Deus está distante. Mas, na verdade, o silêncio de Deus muitas vezes é preparação. Ele está moldando seu interior, ajustando sua sensibilidade espiritual. Como um jardineiro que trabalha debaixo da terra antes que a planta floresça, Deus trabalha onde seus olhos não alcançam. Quer praticar isso? Da próxima vez que for ler a Bíblia, pare antes e faça uma oração simples. Senhor, fale comigo através da Tua palavra. Depois, leia sem pressa.
Não busque respostas grandiosas ou revelações sobrenaturais. Deixe o texto falar ao seu coração. Às vezes, uma frase será suficiente para transformar sua perspectiva. Um detalhe importante: se você esperar ouvir Deus apenas em momentos grandiosos, perderá as conversas mais importantes. O silêncio não é vazio, é espaço. Um espaço onde Deus sussurra, e você precisa aprender a escutar. Portanto, não subestime o poder dos momentos silenciosos. Eles são o terreno onde Deus planta as sementes da sua transformação espiritual. Está pronto para ouvir com o coração? Coragem para declarar a fé. Muitas pessoas acreditam que para testemunhar a fé é preciso realizar grandes feitos, como pregar em praças ou falar diante de multidões. Mas a realidade é que pequenos atos de fé têm um impacto muito maior do que você imagina. Um simples Deus te abençoe, dito sinceramente, uma oração silenciosa feita por alguém que sofre, ou mesmo compartilhar uma mensagem de Deus com alguém que precisa ouvir, tudo isso são formas de agir com fé e ser luz onde você está. O mundo precisa de pessoas que tenham coragem de mostrar sua fé, não como uma bandeira de superioridade, mas como um testemunho vivo de transformação espiritual. Cada vez que você decide não se calar sobre sua caminhada com Deus, mesmo em conversas simples, você está plantando sementes. E sementes, como sabemos, crescem mesmo quando não vemos. Quer um exemplo? Da próxima vez que alguém te contar um problema, ao invés de dizer vai dar certo, diga vou orar por você e ore de verdade. Parece pouco, mas essa atitude pode ser o primeiro passo para que essa pessoa comece a buscar comunhão com Deus. Você nunca sabe quando um gesto simples será o ponto de virada na vida de alguém. Declarar sua fé é agir com coragem, mesmo quando sua própria fé parece pequena. Deus honra cada passo, por menor que pareça. É assim que Ele transforma vidas, através de gente comum, realizando gestos simples, mas carregados de fé verdadeira. Por isso, não tenha medo de se posicionar. Sua história, suas lutas e até suas dúvidas podem inspirar outros. E quando você age, Deus age junto. E você está pronto para testemunhar? Transformação. Fora da zona de conforto. Deus não deseja fazer pequenos reparos em sua vida. Ele não quer apenas ajustar uma ou outra área que você acha que precisa melhorar. A proposta divina sempre foi uma: transformação completa. E para que isso aconteça, é preciso sair da zona de conforto. Sim, aquele lugar onde você se sente seguro, mas ao mesmo tempo estagnado. A transformação espiritual começa exatamente quando você permite que Deus te leve para fora do previsível. Mudar exige esforço. Não há como negar. Abandonar velhos hábitos, reformular pensamentos, deixar relacionamentos tóxicos, tudo isso gera desconforto. Mas o desconforto não é inimigo. Pelo contrário, é sinal de que algo está sendo trabalhado dentro de você. Pense em uma casa antiga sendo reformada. Antes de ficar bonita, ela passa pela sujeira, pela quebra, pela desordem. Assim é com sua alma quando Deus começa a agir. Agir com fé, nesse contexto, é aceitar que o desconforto faz parte do processo. Quer um conselho prático? Escolha um hábito confortável, como gastar horas nas redes sociais, e substitua parte desse tempo por momentos de oração ou leitura da Bíblia. No começo, será desconfortável, mas pouco a pouco, sua mente será renovada. Sua comunhão com Deus não será construída em momentos de comodidade, mas em pequenas decisões de sair do conhecido. E lembre-se, Deus não transforma à distância. Ele trabalha de perto, diretamente em suas feridas, nas áreas que você talvez prefira esconder. É nesse processo de exposição e vulnerabilidade que nasce a verdadeira fé. Deixe Deus incomodar sua zona de conforto. É ali que Ele planta a semente da renovação. O silêncio como solo de crescimento. Há momentos em que o silêncio de Deus parece ensurdecedor. Você ora, busca, lê a Bíblia, mas sente como se suas palavras ecoassem no vazio.
Já passou por isso? Saiba que esse silêncio não é castigo. Pelo contrário, muitas vezes é o solo onde Deus está preparando sua próxima colheita. O silêncio é o terreno onde as raízes do seu crescimento espiritual começam a se aprofundar. Pense em uma semente plantada. Durante semanas ela está oculta sob a terra. Quem olha de fora acredita que nada está acontecendo, mas ali, escondida, ela está criando raízes fortes para sustentar o que virá depois. Assim é sua alma. O silêncio de Deus não é ausência, é construção. Ele trabalha em áreas que você ainda não vê. Muitos desistem nesse período porque confundem silêncio com abandono. Mas esse é o tempo mais importante, o tempo da preparação. Por isso, ao invés de se angustiar, use esse momento para crescer. Fortaleça sua comunhão com Deus. Insista na leitura da Bíblia, mesmo sem sentir algo especial. Ore, mesmo quando parecer falar sozinho. Persevere. O crescimento espiritual não depende do que você sente, mas do quanto você confia. Quer um exercício prático? Durante seu momento de oração, ao invés de listar pedidos, fique em silêncio após suas palavras. Respire fundo e apenas esteja presente diante de Deus. Esse simples hábito treina seu coração para perceber o agir dele no silêncio. O que você vive hoje pode parecer um tempo de espera, mas é, na verdade, um tempo de construção. E quando menos esperar, a semente que parecia esquecida romperá a terra. O silêncio que hoje te confunde pode ser o berço do seu próximo milagre. Abertura para novas oportunidades. Existe algo curioso sobre o tempo espiritual. Ele não segue o mesmo ritmo do relógio humano. Deus cria oportunidades espirituais únicas, mas elas não permanecem abertas para sempre. Cada chamado, cada direção, cada toque sutil da voz de Deus traz consigo um prazo invisível. Não é que ele impõe a pressa, mas ele sabe o quanto podemos desperdiçar quando adiamos respostas que deveriam ser imediatas. Você já sentiu que era o momento certo para agir, mas hesitou. Pensou em começar a orar mais, dedicar-se à leitura da Bíblia, ou até mesmo falar de Deus a alguém, mas acabou deixando para depois. O problema é que essas oportunidades espirituais têm validade. Não porque Deus seja impaciente, mas porque a vida segue, e você pode perder o momento preparado exatamente para a sua transformação espiritual. Olhe para a sua rotina hoje. Quantas oportunidades Deus já colocou diante de você? Um convite inesperado para uma reunião de oração, aquele impulso de ajudar alguém que sofre, um versículo que pareceu feito para você. Tudo isso pode ser chamado de Deus. Mas será que você percebeu? Uma sugestão prática: todas as manhãs ao acordar, ore dizendo: Senhor, me mostre hoje as oportunidades espirituais que eu não estou enxergando. Parece simples, mas essa oração abre seus olhos para o agir de Deus no cotidiano. Pequenas portas podem esconder grandes milagres. O tempo espiritual é um recurso precioso. Cada momento perdido pode significar um passo a menos na sua jornada de crescimento espiritual. Portanto, esteja atento, esteja sensível. A oportunidade que você ignora hoje pode ser a resposta que tanto orou ontem. E você? Está mesmo disposto a não desperdiçar? Decisão. O início da transformação. Sabe aquele momento em que tudo parece indicar uma mudança, mas você hesita? A verdade é que suas escolhas moldam sua vida. Não são as intenções, nem os desejos não realizados. É a decisão que provoca a transformação espiritual. Esperar o momento ideal é uma armadilha. Se você espera ter certezas absolutas antes de agir, talvez nunca dê o primeiro passo. Agir com fé significa justamente caminhar, mesmo sem ver o caminho inteiro. Quantas vezes você já sentiu o chamado de Deus e respondeu: ainda não é hora, ou preciso me preparar mais? Essa é uma ilusão perigosa. O agir de Deus não depende da sua sensação de preparo, mas da sua disposição de obedecer.
E decidir é o ato mais espiritual que você pode praticar hoje. Cada decisão, por menor que pareça, abre ou fecha portas no mundo espiritual. Quer um exercício simples? Pegue papel e caneta e escreva. O que Deus está me pedindo para decidir hoje? Pode ser começar um hábito novo, abandonar algo que te prende ou apenas dizer sim a um chamado que você tem ignorado. Depois de escrever, ore sobre isso. Entregue essa decisão a Deus e dê o primeiro passo, ainda hoje. Não complique. Ação simples, decisão prática. A transformação espiritual não começa quando tudo muda ao seu redor. Ela começa no momento em que você decide mudar, mesmo que internamente. Essa é a essência da fé verdadeira. Decidir quando o coração ainda hesita, agir quando os pés ainda tremem. Deus respeita o livre-arbítrio, mas não se engane, o céu age quando você escolhe. E você vai continuar esperando. Fé em ação. Existe um erro comum quando se fala de fé. Acreditar que ela se resume a algo interno, invisível, quase como um sentimento escondido no coração. Mas a fé verdadeira, aquela que transforma, sempre gera atitudes concretas. Fé não é teoria, é prática diária. É sair do campo das ideias e agir mesmo quando a mente ainda duvida. Imagine um agricultor que diz acreditar na colheita, mas nunca planta a semente. Assim são muitos hoje. Falam de fé, pensam em fé, mas não praticam fé. E como praticar? Com pequenos passos. Simples assim. Não espere realizar grandes feitos. Comece onde está. Ore antes de sair de casa. Leia um trecho da Bíblia no intervalo do trabalho. Ofereça ajuda a alguém sem esperar retorno. Cada uma dessas ações é um tijolo na construção do seu crescimento espiritual. Agir com fé não significa se sentir pronto, significa caminhar confiando que Deus dirige o processo. Quer um exemplo prático? Da próxima vez que sentir medo diante de uma decisão, declare: Senhor, mesmo com medo, eu vou, e vá. O agir com fé não elimina o medo, mas o supera. Lembre-se de algo importante: passos pequenos também são passos. Não desvalorize o pouco. Deus trabalha no simples, no discreto, no início tímido. A transformação espiritual não acontece do dia para a noite. Ela é resultado de pequenos gestos diários de obediência e confiança. Você ora pedindo mudanças? Então comece a agir como quem crê que elas já começaram. A fé em ação é o caminho mais curto entre o que você deseja e o que Deus planeja. Então me diz, qual será seu próximo passo? Movimento é a chave. Você já percebeu como é fácil ficar preso no mundo das intenções? Quantas vezes você já disse: um dia eu começo, na próxima semana eu mudo, quando me sentir preparado, eu vou. Esse é um dos maiores obstáculos da jornada espiritual. A estagnação disfarçada de planejamento. Mas Deus não espera sua perfeição. Ele espera sua decisão. E decisão gera movimento. O agir de Deus acontece no caminho. Ele não ilumina todo o percurso antes que você dê o primeiro passo. Ele clareia o chão conforme você anda. Por isso, enquanto você estiver parado esperando respostas completas, seu crescimento espiritual ficará travado. Fé é movimento. Quem se move, avança. Quem espera o momento ideal, fica no mesmo lugar. Quer um conselho prático? Escolha algo que você vive adiando. Iniciar um jejum, frequentar um grupo de oração, começar um plano de leitura da Bíblia. E comece. Não amanhã, não segunda-feira. Hoje, mesmo que sua vontade não acompanhe, faça o movimento. É essa pequena quebra de rotina que destrava o agir de Deus na sua vida. A diferença entre quem apenas deseja e quem realiza está no movimento. Deus chama a todos, mas poucos dizem: eis-me aqui, e se levantam. A transformação espiritual não pertence a quem sabe mais, mas a quem se dispõe a agir com fé dia após dia. Lembre-se, estagnação é inimiga da fé verdadeira. Quem fica esperando sentir vontade para obedecer, nunca sairá do lugar. Deus valoriza os passos dados na dúvida, os atos de fé feitos no silêncio.
os movimentos pequenos que ninguém vê. Então, o que você está esperando para se levantar? Enfrentar limitações com Deus. Quando você olha para suas próprias limitações, o que vê? Fraquezas, defeitos, barreiras intransponíveis. A maioria de nós enxerga assim, mas Deus não vê da mesma forma. Aquilo que você considera um obstáculo pode ser justamente o campo onde Ele quer manifestar seu poder. Onde você vê impossibilidades, Deus enxerga oportunidades. É comum pensar que só podemos agir quando estivermos prontos. Mas o que significa estar pronto? Se depender do seu próprio padrão, você nunca estará. E é aí que Deus age. Quando você está no fim das suas forças, quando reconhece que não pode mais contar apenas consigo. Suas limitações não são um problema para Deus. Na verdade, são matéria-prima. Ele gosta de trabalhar onde a força humana não alcança. Quer um exemplo prático? Lembre-se de Moisés, que se via incapaz de falar em público. Deus o escolheu para libertar uma nação. Ou pense em Gideão, escondido e com medo, e mesmo assim chamado para liderar. Pessoas comuns, com limitações evidentes, mas que aceitaram o chamado. Então, da próxima vez que se sentir incapaz, lembre-se, Deus não está esperando que você resolva suas fraquezas. Ele quer usá-las. Quando você se apresenta a Deus do jeito que está, Ele transforma. Age com fé. Mesmo que sua oração hoje seja simples, mesmo que seu conhecimento da Bíblia seja pequeno, mesmo que sua fé seja vacilante, entregue a Ele exatamente quem você é. Se você sente que chegou ao limite, ótimo. É o ambiente ideal para Deus começar. O impossível, para você, é o campo de atuação natural dele. Você acredita que Deus pode agir mesmo através das suas fraquezas? A força da fé e da transformação. Muitas pessoas acreditam que Deus só age quando alguém está forte espiritualmente, como se fosse necessário atingir um nível alto de santidade para então merecer a atenção divina. Mas essa ideia não poderia estar mais distante da verdade. Deus trabalha com corações dispostos, não com vidas perfeitas. Ele transforma justamente aqueles que reconhecem suas fraquezas, porque sabe que um coração humilde é um solo fértil para a verdadeira transformação espiritual. Quando você entrega suas limitações a Deus, Ele não apenas te fortalece, Ele transforma essas limitações em ferramentas. Já reparou como algumas das suas maiores dores acabam se tornando suas maiores lições? Aquela situação que você pensava que te destruíra, na verdade, foi usada para te moldar. Deus age assim. Ele transforma fraquezas em fortalezas e medos em testemunhos. Quer um exemplo concreto? Pense em Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Depois desse fracasso vergonhoso, Deus não o descartou. Pelo contrário, usou Pedro como líder da igreja primitiva. Por quê? Porque Pedro se entregou. Ele permitiu que a ferida fosse curada, não escondida. E esse é o convite para você hoje. Não esconda suas fragilidades. Coloque-as diante de Deus. Em oração, diga: Senhor, usa até aquilo que eu considero falho. Ele não busca perfeição, mas sinceridade. Não resista ao processo de transformação espiritual, esperando ser alguém melhor para começar. Comece agora, exatamente como você está. Deus usa pessoas imperfeitas para realizar obras perfeitas. Você está disposto a deixar sua fraqueza nas mãos certas, transformando dor em beleza? Talvez uma das maiores mentiras que você já acreditou é que sua dor foi em vão, que aquilo que você sofreu, as perdas, as decepções e as feridas que carrega no coração foram apenas capítulos tristes de uma história sem sentido. Mas Deus enxerga diferente. Ele não desperdiça dor. Tudo aquilo que machucou você pode se tornar material de transformação espiritual. Suas feridas, nas mãos de Deus, se tornam cicatrizes que testemunham cura. Sabe aquela situação da qual você não gosta nem de lembrar? Deus pode usá-la para falar com outras pessoas. Sua história importa. Sua luta não foi invisível aos olhos dele. E o mais interessante,
Aquilo que hoje você considera uma fraqueza pode ser justamente o caminho pelo qual Deus vai alcançar outras vidas através de você. Quer um exemplo prático? Pense nas vezes em que ouviu alguém contar uma superação e se sentiu inspirado. O motivo disso é simples. Histórias de dor transformadas em beleza geram esperança. A sua história tem esse potencial, mas para isso é necessário que você permita que Deus acesse essas áreas feridas. Pare de escondê-las de si mesmo e principalmente de Deus. Em oração, seja honesto. Diga a Ele: aqui está minha dor. Usa como quiser. Esse é o ponto de virada. Não se trata de fingir que não dói, mas de permitir que o Espírito Santo transforme o que parecia perdido. Sua dor não será desperdiçada. Ela será usada para algo muito maior do que você imagina. Agora responda. Você vai continuar escondendo suas cicatrizes ou vai permitir que Deus faça delas uma mensagem de cura? Tempo de reflexão e ação. Você já percebeu como é fácil se sentir inspirado e mesmo assim não fazer nada? Quantas mensagens você já ouviu? Quantos versículos leu? Quantas orações participou? E mesmo assim sentiu que sua vida continuava igual? O motivo é simples. Inspiração sem ação não gera transformação. O que Deus está fazendo em você é real e pessoal, mas precisa de uma resposta prática. É tempo de refletir, sim, mas também de agir. Muitos se enganam acreditando que pensar sobre a fé é suficiente, que ler a Bíblia e se emocionar com um versículo já demonstra comunhão com Deus. Mas a verdadeira comunhão acontece quando você traduz a reflexão em passos concretos. Oração é fundamental, mas não substitui a atitude. A fé verdadeira anda de mãos dadas com o agir. Quer um exercício prático? Pegue um papel agora mesmo e escreva: qual a primeira atitude de fé que posso tomar hoje? Não precisa ser algo grandioso. Pode ser algo simples, como enviar uma mensagem de encorajamento a alguém, dedicar 15 minutos à leitura da Bíblia ou até mesmo agradecer a Deus por algo que você nunca valorizou. O importante é sair do campo da intenção. O Espírito Santo te chama hoje a transformar inspiração em prática. Deixe o conforto das reflexões e abrace o desconforto das mudanças. Lembre-se, agir é mais importante do que apenas se sentir inspirado. E no fim do dia, pergunte a si mesmo: hoje, eu apenas pensei em Deus ou vivi algo com Ele? Agora que você percorreu essa jornada, quero te fazer uma pergunta simples, mas profunda. Até quando você vai esperar para agir? Deus já te chamou. E talvez o silêncio que você sente hoje seja justamente o convite dele para um recomeço. Lembre-se, não são as grandes respostas que mudam a vida, mas as pequenas decisões de fé que você toma todos os dias. O que você aprendeu aqui precisa se transformar em prática. Mas como? Qual será o seu primeiro passo? Vai começar orando todos os dias, reservando tempo para a leitura da Bíblia? Ou talvez compartilhando sua fé com alguém próximo? Pare agora mesmo e reflita. Qual decisão você pode tomar ainda hoje para se aproximar de Deus? Deixe seu comentário aqui embaixo, contando qual foi a parte deste vídeo que mais tocou o seu coração. Sua história pode ser justamente o que alguém precisa ler para se encorajar. Antes de sair, faça algo simples, mas importante. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Não guarde isso só para você. Seja canal da transformação de Deus na vida de outra pessoa. Lembre-se, a verdadeira fé não espera sentir algo. Ela começa no passo que você escolhe dar. E agora, responda sinceramente: qual passo você vai dar hoje?